Olá, eu sou o Anderson Usual, sou do Cabeleireiro na Prática. Quero oferecer uma ferramenta que vai fazer a diferença na hora de você criar qualquer tipo de coloração no seu salão ou na sua barbearia. Ela vai te ajudar a conhecer os serviços, as técnicas e os procedimentos. Se você não conhece esses 3 pontos, dificilmente você vai chegar ao resultado perfeito. Olha, eu vou colocar para vocês aqui agora um vídeo e gostaria que vocês prestassem atenção. Vamos comparar a nossa vida profissional com esse vídeo. E para alterar o nosso estado atual, precisamos de conhecimento e prática. E na falta desses requisitos, vamos saindo lentamente do mercado de trabalho. O vídeo nos mostra quando nós temos uma excelente ferramenta na mão e não sabemos utilizá-la. Então, se nós temos a coloração dentro do salão e a maioria dos profissionais não sabe como tirar proveito da coloração. Por quê? Porque não conhecem as regras e não conhecem as ferramentas da coloração. Muitas empresas dentro da área de coloração, ela não te ensina a determinados tipos de regras, porque para elas é prejuízo. O objetivo das empresas hoje é vendas, gente. Sempre foi vendas. Então, se ela cria uma formação para vocês, a formação é direcionada à linha e ao segmento e ao produto que ela quer que vocês consumam. Aqui nós vamos falar sobre as técnicas em gerais e as ferramentas em geral da área de coloração. Não estamos incluindo marca nenhuma. Vamos conhecer a nossa primeira ferramenta, que é a tabela de neutralização. Mito. Tabela de neutralização não. Nós vamos falar sobre a cronologia da formação. A cronologia da formação é uma cronologia de serviços, de técnicas e procedimentos para você determinar qual o tipo de serviço que você vai fazer na sua cliente. Então, quando a cliente entra no seu salão e vai te pedir um conselho, vai buscar uma solução para aquele problema que ela tem no cabelo dela, uma raiz ou um cabelo manchado, você tem que ter conhecimento de alguns procedimentos para executar e fazer o serviço perfeito. Então, nós criamos uma cronologia para te orientar a chegar em um resultado desejado. Cada técnica dentro do mapa cronológico, ela tem uma função muito determinante. Quando você quer fazer uma tonalização, ela vai te explicar como que se tonaliza um cabelo, quais os tipos de produto, como que se faz a ação do produto, para que serve uma tonalização. A tabela ela vai te ajudar a conhecer e diversificar os serviços, as técnicas que existem dentro da área da coloração. Então, quando você começa a ter noção desses tipos de técnicas diferentes e como utilizá-la no dia a dia, na prática, ela começa a modificar a sua forma de entender a coloração. Nós vamos direto nos pontos, tá? Eu não vou dar a volta, não vou inventar, eu vou simplificar a forma de vocês entenderem a coloração através desse mapa e através das outras 2 ferramentas, que é a tabela de neutralização e a tabela de fundo de aclaramento. Então, utilizando a tabela de aclaramento, a tabela de neutralização e a cronologia da coloração, vocês vão conseguir chegar em resultados excelentes. Então, voltando na tabela da cronologia da coloração, para explicar passo a passo como funciona cada segmento ali, cada técnica, eu fiz um outro vídeo que eu gostaria que depois vocês assistissem, para explicar o que é uma matização, o que é uma neutralização, o que é uma tonalização, por que as pessoas confundem às vezes a matização com a tonalização, os processos de coloração direta, coloração permanente, coloração semi-permanente, para que se utilizam a coloração semi-permanente. Eu vou explicar todos esses pontos para vocês entenderem como trabalhar com essa ferramenta. Então, a primeira ferramenta que eu expliquei foi a ferramenta que é o cronograma da colorimetria, o cronograma da coloração. Nós vamos para uma outra ferramenta
que é a tabela de neutralização. Essa tabela de neutralização, quando você domina o cronograma da coloração, domina ali o serviço que existe dentro da área da coloração, você vai precisar da tabela de aclaramento e da tabela de neutralização. A tabela de neutralização, ela é utilizada, não é bem a tabela, é a estrela de Oswald. A estrela de Oswald, ela é utilizada para você entender como funciona as neutralizações ou criação de cor. Então eu criei uma tabela, né, dentro do conceito da estrela de Oswald, que é um conceito que a gente não pode fugir, é uma regra. Eu criei uma ferramenta que é a ferramenta da colorimetria, é uma tabela de neutralização. Essa tabela foi criada simplesmente com o objetivo de facilitar a leitura da estrela de Oswald. Nós temos aí nos cursos de colorimetria, o pessoal trabalha muito ensinando sobre a estrela de Oswald. E a estrela de Oswald, quando vai se colocar as regras para trabalhar com ela na prática, as pessoas confundem muito, às vezes utilizam quantidades maiores do que a quantidade certa que tinha que utilizar para fazer uma neutralização. Se você não utiliza a regra e a quantidade perfeita, a quantidade certa para fazer a neutralização, em vez daquele reflexo que você neutralizou, ele vai sobressair e o seu cabelo vai ficar manchado. Então, para facilitar as regras, nós criamos a tabela de neutralização. A tabela de neutralização, como vocês estão vendo aí, é uma tabela muito simples, né? Foi inspirada, igual eu disse já, com as regras da estrela de Oswald, e nós vamos trabalhar diretamente com a coloração. Tá? Nós aqui não vamos utilizar os mixtos, não vamos utilizar a regra de mixto. Nós vamos trabalhar mesmo com a coloração. Então, se você tem aqui uma coloração que está com reflexo verde, aquele reflexo verde de piscina, né? Aquele cabelo manchado, o que você vai fazer? Você vai utilizar o vermelho, mas o vermelho dentro da mesma base. O cabelo é um cabelo 7, então você vai utilizar um 7 com reflexo vermelho, com um pouco de vermelho. Depois eu vou ensinar nos outros vídeos como que nós vamos criar essas colorações, tá? Então você vai utilizar ali uma coloração com base com reflexo vermelho, com a mesma base. Se é 7, você vai utilizar a coloração 7. Se é 8, você vai utilizar 8. Se é uma coloração 6, você vai utilizar o 6 mais um pouco de 6 com reflexo, para você trabalhar dentro da mesma base, porque o objetivo ali é só neutralizar o pigmento, não neutralizar a cor de fundo, é só o pigmento, é quebrar aquele pigmento e tirar aquele reflexo indesejado. Então a tabela de neutralização nós vamos trabalhar dessa forma, nós vamos esquecer um pouco o mixto e vamos trabalhar direto com os nuances naturais que já estão criados, os reflexos vermelhos, os cinzas. Nós vamos trabalhar diretamente com esses reflexos, né? E com isso nós conseguimos quebrar muitos erros, muitas dificuldades que os nossos colegas têm utilizando os mixtos. Então, as 3 ferramentas trabalham em conjunto, né? Primeiro, é o cronograma da colorimetria, para você identificar qual tipo de serviço que você vai fazer naquele cabelo, qual o serviço certo e a técnica certa para você fazer. Segundo, a tabela de neutralização. A tabela de neutralização ela vai te orientar a neutralizar um pigmento indesejado numa cor, né? E a tabela de aclaramento para você saber qual o fundo de aclaramento que vai dar naquele cabelo quando você faz uma descoloração ou faz uma coloração. Essas ferramentas são muito úteis para fazer uma coloração e nós vamos começar já no próximo vídeo a falar sobre a cronologia da coloração. Não deixe de acompanhar o nosso próximo vídeo, onde nós vamos estar explicando como funciona a cronologia da coloração. Grande abraço e até o próximo vídeo.